Senhor nosso Deus e Pai, quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar presente neste culto, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão que esteve aqui hoje, ó Deus. Senhor, Pai, esteja direcionando, Pai, esse culto, que o Senhor consiga trazer aqueles que ainda não estão a caminho, Pai, que eles venham em paz e segurança, e esse culto venha agregar nossas vidas, ó Pai. Mais conhecimento, ó Deus, mais sabedoria sobre Ti, ó Pai. É isso que nós te pedimos, ó Deus, desde já te agradecemos, ó Pai. Amém.
vou te pertencer. Levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 O coração escuta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Boa noite, irmãos. Eu fui tomar um café e o papo se estendeu. Por favor, irmãos, sentem-se. Espero que a nossa conversa ali não tenha... Ah, Jesus! Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Onésimo. Queria pedir para os irmãos, se quiserem acompanhar, abrir a carta de Filemão, é a última carta de Paulo, antes de Hebreus. O pastor passou o versículo 10 para nós, né? Filemão. Mas a carta de Paulo é um capítulo só, irmãos. Então a gente vai trabalhar ele inteiro aqui. Não só o 10, mas do primeiro até o 25. Para a gente entender um pouquinho a respeito do que aconteceu aqui com Onésimo. Amém? Eu vou só dar a introdução no primeiro capítulo. Paulo ele escreve assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e ao irmão Timóteo, eu amado Filemão, nosso cooperador. Paulo começa a escrever essa carta, né, para esses irmãos, né? É uma carta de autoria do próprio Paulo, né? Ele já começa a se apresentar, né? E é uma carta que ele escreve, né? Uma carta de reconciliação, né? Se a gente for analisar a carta de Paulo, é uma carta que ele escreve para, né, reconciliar, né, uma situação que ele se deparou. Essa situação ela ocorreu mais ou menos por volta do ano 62, no primeiro século, né, depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma. Provavelmente a gente analisando o contexto aqui, dá para entender que aparentemente foi a primeira prisão de Paulo. Ele foi levado para Roma, né? Mas ele não fica no cárcere, ele é colocado em prisão domiciliar, sem tornozeleira. Brincadeira. Mas ele foi colocado em prisão domiciliar. Ele tinha uma casa e ali ele podia receber as pessoas. E nessa casa ele tinha um guarda que ficava ali, né, de sentinela, para vigiar Paulo. Quando nós estudamos essa epístola, Paulo e Filemão, é interessante a gente ver que esse Filemão, ele não está aqui em Roma, ele está em Colossos, né? É
uma cidade próxima, mas não é tão próxima assim. E Paulo escreve a Colossos, onde Timóteo ele era pastor ou bispo de uma igreja ali em Colossos. Então Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo e Filemão, que também era um cristão convertido, que estava ali, né? Ele fala cooperador, né? Nós vemos aqui nosso irmão Filemão, nosso irmão, nosso cooperador. Ele cooperava ali com Timóteo. E esse Filemão, esse irmão Filemão, ele tinha escravos. Ele tinha muitos escravos, ou alguns escravos. Na carta ali não nos diz quantos escravos eles tinham. E esse Onésimo, ele acaba fugindo ali de Colossos e vai para Roma. E ali ele procura Paulo. Nós lendo essa carta, a gente não consegue visualizar se eles já se conheciam, se eles tinham uma amizade, se eles eram próximos, mas Onésimo vai procurar Paulo em Roma. E aí Paulo vai orientando, né? E aí Paulo consegue apresentar Jesus para esse escravo. Né? No versículo 9, nós podemos ver assim, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, velho e também agora, prisioneiro em Jesus Cristo. Ele está falando isso para Filemão, né? E aí ele continua explicando essa questão. Peço-te no 10, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ele está tentando explicar como que ele gerou. Apresentando Jesus para Onésimo. E eu queria pensar com os irmãos aqui, né, trazendo uma aplicação nesse pensamento, nesse versículo. Quando nós falamos em escravo, aqui para a nossa cultura, para o nosso Brasil, nos remete a pessoas negras, né? Os escravos aqui no Brasil eram todos trazidos da África, né? E eram pessoas negras. Não existia. Começaram a tentar escravizar o índio, mas não deu certo. Então, eram pessoas que vinham forçadamente, né, trazidos forçadamente, e quem tinha os seus escravos eram os senhores de engenho. E era sua máquina de produção. Quem produzia, quem trabalhava, eram eles. E é interessante a gente pensar nessa questão, né? Aqui não diz que ele era, que nacionalidade era esse escravo. Quando a gente olha para a história, a gente percebe em Gênesis que José é vendido como escravo. Os irmãos vendem José, né, ali para uma comitiva que estava passando, e ele é levado para o Egito como escravo. Ele foi vendido. José não era, né? Mas nessa cultura, nessa época, eles tinham... Qualquer pessoa podia ser escravo. Qualquer pessoa, entre aspas. Deixa eu explicar melhor para os irmãos. O pai poderia vender um filho como escravo para quitar uma dívida. Se ele tinha uma dívida e não podia pagar, o filho acabava indo como escravo para suprir aquela dívida. Ou uma família muito pobre, muito miserável, acabava sendo escravizada. E tinha outra questão: se um rei invadisse uma outra nação, ele também levaria muitos escravos. A gente vê isso muito na história ali dos reis, em que os reis eles invadiam outras nações e faziam os seus despojos, levando ali muitos escravos. Essa situação de Onésimo, ela não nos dá uma clara como ele foi escravo. Mas ele era escravo, e era escravo que fugiu. Por que ele fugiu? Também não explica aqui na carta se ele era maltratado, se ele
sofria algumas injustiças. Mas para nós pensarmos um pouco, escravo, ele não tem direito nenhum. Não existia um defensor de escravos que defendesse um juiz ou uma legislação que fosse a favor do escravo. Muito pelo contrário, era a favor do senhor do escravo. Né? O escravo que não produzisse, ele era chicoteado. Se ele não desse o resultado desejado, ele podia ser até castigado, que não haveria nenhuma pena para o senhor do escravo. E no caso do escravo fujão, ele poderia ser até morto. Ele poderia ser punido com a pena de morte. Né? Como eu falei, Filemão morava em Colossos. Para a gente ter certeza, a gente volta lá em Colossenses, né? Voltando aqui, Filemão, Tito, Timóteo, atrás, Colossenses, Filipenses, Colossenses. Colossenses, no versículo 4, Colossenses 4, 9, 10 e o 12. O 9 diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo: juntamente com Onésimo, amado, fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo que por aqui se passa. O 10. É isso mesmo. 9, 10 e 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saldo a Marcos, o sobrinho de Bernabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, receber. O 12. Saldo-vos a Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserve firme e perfeito, consumados em toda a vontade de Deus. Né? A gente vê que eles moravam em Colossos e Paulo está escrevendo essa carta, tentando convencer a Filemão a não maltratar ou até matar esse escravo. E por que disso? Né? Por que Paulo não poderia ficar com ele? Né? Por que Paulo, que evangelizou, né, discipulou, estava sendo ali útil a Paulo, né? A gente vê aqui que ele era útil a Paulo. Né? De uma certa forma, Paulo estava numa situação bem confortável como escravo. Não era escravo para Paulo, mas ele estava suprindo a Paulo ali nos afazeres. Né? Nós vemos, deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai chegar lá. No 16. No 16, no Filemão 16, Paulo diz assim: não já como servo, antes mais como, já não como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, a quanto mais de ti, assim, na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tendes por companheiro, recebei-o como a mim mesmo. Paulo está pedindo para Filemão reconsiderar, né, a situação de Onésimo, porque ele é útil, não mais como escravo, mas como irmão. Ele já não era mais visto ali como um serviçal, braçal, que produzia, mas como um homem que era realmente igual a eles, né?
servo de Cristo. E continuando essa explicação, no 18, e se te fez dano, ou te teve alguma coisa, e se te fez algum dano, ou se deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Alguns dizem que provavelmente ele tivesse roubado alguma coisa, o Onésimo tivesse, na saída da casa de Filemão, ele tivesse feito alguma, se apropriado de algo indevido. Mas outros pensam que, pelo fato dele ser um escravo, o tempo dele era de produzir. O escravo está ali para suprir as necessidades do seu senhor. Nessa ausência, esse tempo que ele ficou fora, deixou de produzir, ele deu um prejuízo para o seu senhor. Se era na roça, deixou de cultivar. Se era em casa, enfim. E Paulo está se prontificando a pedir para esse Filemão reconsiderar e olhe, se ele devia alguma coisa, Paulo futuramente ia pagar. Mas que não imputasse sobre Onésimo qualquer peso, qualquer ônus, qualquer situação, qualquer castigo. Eu, Paulo, da minha própria mão, escrevi, eu pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijo de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Paulo, ele tem a preocupação, né, de levar Onésimo para Filemão, não se apropriar do escravo fujão, mas devolver ele não na situação mais de um escravo, mas de um homem liberto em Cristo Jesus, que seria útil na obra do Senhor. A gente escreve um monte de coisa aqui, na hora a gente... Enfim, algumas linhas defendem que quando o Filemão recebe, porque Onésimo volta para Colossos, eu não tenho como provar isso na Bíblia para os irmãos, mas alguns defendem que Onésimo ele foi útil na obra, inclusive sendo até mesmo consagrado como bispo em uma determinada região. Onésimo, ele é considerado, a palavra Onésimo no grego é considerado útil, né? E nós vemos aqui, estou tentando achar, Paulo ele faz um trocadilho aqui, ó. No 11 ele diz assim: o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornarei a enviar. Onésimo era considerado, a palavra Onésimo no grego era útil, né? E Paulo faz um trocadilho aqui, ó. Ele foi inútil. Por que inútil? Porque ele acabou deixando de cumprir com o serviço, com o papel de um escravo. Trazendo aqui para a nossa
aplicação. Todos nós sabemos que nós, em outros tempos, fomos escravos. Né? Escravos do pecado, escravizados. Encontramos aí alguns Paulo no nosso caminho. Eu, graças a Deus, encontrei um que pregou a palavra de Deus para mim. E, graças à palavra, o Evangelho, eu fui liberto. Estou sendo liberto a cada dia. Né? Eu creio que a libertação completa só no dia que o Senhor me levar desse mundo. Porque a gente vive realmente todos os dias lutando contra o pecado. E na minha visão, como Onésimo, vivendo uma situação de dificuldade, de escravidão, de não ter uma vida, né, uma vida de utilidade para Deus. E quando a gente recebe o Evangelho no nosso coração, a gente percebe o quanto é que a gente é liberto, o quanto a cada dia a gente é liberto. Quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu realmente era escravo do vício. Né? Eu tinha uma situação bem difícil. E eu achava que aquilo era normal. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, essas algemas foram caindo, né? Elas foram sendo tiradas. E isso passa a ser diário. A cada dia a gente é tomado, né, pela palavra do Senhor que vai nos libertando. E Onésimo, eu como Onésimo, né, vivia aí debaixo de um jugo, de um senhor muito mau. Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, Satanás, ele não perdoa. Ele não é um senhor muito amigável. E conhecedor, né, tentando conhecer hoje a palavra de Deus, eu estou me perguntando para mim, né, conhecedor da palavra de Deus, quantos escravos eu tenho encontrado na minha caminhada? Quantos Onésimos eu tenho encontrado na minha caminhada? Quantos eu tenho me deparado e não tenho feito absolutamente nada? Paulo, ele não rejeitou esse homem que procurou. Né? A gente não consegue visualizar, como eu falei, o grau de conhecimento, mas Paulo recebeu, não julgou, ensinou, apresentou Cristo para ele, e viu que, independente da situação de Onésimo ser um escravo, ele era e é merecedor da salvação. Hoje, nós vemos e julgamos, não sei se a palavra é julgar, mas a gente vê muitas pessoas escravizadas, e eu acabo virando as costas. Porque eu já tenho conhecimento do Evangelho. E por que eu vou me preocupar em levar o conhecimento se a pessoa não tem interesse? A pergunta é minha. A pergunta é, será que não tem interesse? Você vai falar de Jesus para essa pessoa, ela fala assim, eu não estou interessada nisso. Por outro lado, às vezes a gente se depara com situações dentro da igreja e a gente fica tão a palavra é tão santo que não acolhe, não recebe, porque a pessoa tem um desvio, comportamento que não é de acordo, mas quem faz a obra, quem faz a transformação, quem é? O Espírito Santo. Nosso papel
é de levar a chave para quebrar as algemas, para destrancar as algemas. É o que Paulo fez com Onésimo. Paulo poderia entregar para o soldado romano, não um escravo fugitivo. Qual é a pena? Devolve para o seu senhor. Não é merecedor do Evangelho. Não é merecedor de conhecer a verdade. Não é merecedor de conhecer as boas novas de salvação. Já estava errado, já estava fugido. Como ele chegou em Roma, não sei. Mas quando nós chegamos na casa do Senhor, a gente não vem diferente de Onésimo. A gente vem necessitado de acolhimento, de amor, de entendimento. Minha esposa ela dá aula em São Paulo, na prefeitura. E esse ano ela está trabalhando ela pegou um projeto de trabalhar com os haitianos, que vêm. Eles não são exilados, eles são. Meu Deus, surgiu o nome agora. Acho que é refugiado. Refugiados. Isso, refugiado. E aí eles. O governo do estado ele está tentando inserir eles na sociedade aqui. E para isso eles precisam aprender um pouco da língua do português. E a minha esposa estava contando algumas lutas que eles enfrentam. E ficar pensando assim, é muito difícil, né? Para uma pessoa que está fora da sua nacionalidade, só do seu país, não domina o idioma, e eles têm muito medo, assim, por eles não conhecerem as leis do Brasil, os direitos, né, que nós temos como cidadão, eles não têm os direitos que a gente tem. Então, assim, se eles falam para eles assim, ó, você precisa de tal documento, até tal dia, e eles não conseguem esse documento, eles ficam numa ansiedade muito grande por medo das consequências. De punição, de perder alguma coisa, de serem deportados, de serem presos, né? E é agora, não é? Né? É difícil isso, né? E voltando no tempo, voltando no começo dos séculos, né? No primeiro século, não devia ser diferente. Pensando na questão do escravo brasileiro, fugir um pouco do tema, mas pensando nessas vidas que vieram no começo, eles não vinham porque eles queriam, eles não eram trazidos, esses escravos, eles não eram colocados no navio e falavam assim, olha, você vai para uma terra igual. Não, eles eram pegos ali e vinham como animal dentro de um navio. E aqui chegando, eles eram colocados numa situação deprimente. Quem aqui já ouviu falar que não pode comer manga com leite? Mais antigo. E por que dessa história? Porque os senhores, donos dos seus escravos, inventaram essa história porque tinha manga em abundância, mas o leite não era para todo mundo. Então, o escravo comer manga com leite ia morrer. Não pode tomar manga com leite. E as pessoas colocaram isso na cabeça que comer manga com leite morre. História. Não morre não. Eu sei que não faz mal. Não morre, mas eu não conheci. E plantaram isso aí, rapaz. Tomar manga com leite morre. Mas é histórias
que foram implantadas para evitar daquele ser ter os mesmos privilégio. Que privilégio é comer maçã com leite? Que privilégio! Eu queria pensar com os irmãos nessa situação não sei se vocês chegaram a assistir, acho que em 80, esse filme acho que foi lançado em 98, Amistade. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. É uma história muito, muito, muito triste. E é um filme evangelístico tremendo. Tem uma cena não é escravo, de um negro que ele descobre, ele pega, ele está algemado e ele está passando na rua algemado, né? E tem um monte de senhoras muito elegantes, isso está na Inglaterra, e ela está com uma Bíblia, e ele cata a Bíblia da mulher, e ele não lê, mas ele vê figura, e ele é evangelizado pela figura que tem na Bíblia. E eles são... esse filme traz um impacto muito grande com relação a essa situação. A história inteira dos escravos é apresentada não como escravo, mas como ser humano. Tem uma moça que está com o bebezinho no colo e ela olha para o esposo dentro do navio e ela fala, ela não fala, mas você entende o que ela diz. E ela se joga para o mar com a criança no colo. Eu prefiro morrer do que continuar nessa caminhada. É muito triste, é desesperador. Isso é o ser humano que tem a mentalidade de escravizar o outro ser humano. Mas o nosso maior inimigo é Satanás. E ele continua trazendo a nós as algemas para nos escravizar. Nós precisamos entender e saber quais são as armas que ele nos pede. Todos nós. Temos alguma coisa que Satanás nos apresenta e de repente a gente se encanta. E ali você se torna, se você não for esperto, você acaba se tornando um escravo. Eu sou muito bom, isso não vai me pegar não. E quando você menos percebe, você está totalmente sendo dominado pelas ciladas desse senhor maligno. E acaba nos algemando, tirando da presença de Deus. Uma das armas que nós precisamos ter e não abrir mão, para não sermos dominados por esse Senhor, é a oração e a leitura da palavra. Quando a gente fica meio preguiçoso na oração, alguma coisa não está indo bem. Quando a gente fica meio preguiçoso no ler, no meditar, não tem tempo. Não, mas eu leio a Bíblia no domingo. É interessante a gente pensar um pouco na nossa relação de intimidade com Deus. Nós não sabemos como é que foi, que eu já falei, não sabemos como é que foi esse retorno. Filemon recebeu Onésimo, se Filemon castigou, se ele cobrou de Paulo esses honorários que Onésimo não deixou de suprir, porque não foram poucos dias. Eu não encontro, você lendo essa epístola de Filemon, você não encontra detalhes. Eu não tenho material em casa para fazer uma pesquisa ampla. Dizia assim, Filemon tinha tantos escravos, Filemon morava em Colossos e recebeu Onésimo e cobrou de Paulo. Eu
não encontrei também, não vou inventar. O que eu encontrei foi justamente essa questão que Paulo evangeliza Onésimo. Onésimo foi muito útil a Paulo, né, só fazendo um resumo. Viu nesse escravo um ser humano digno de receber Cristo como seu Senhor e Salvador, como todo ser humano, porque Jesus, ele veio e se entregou na cruz por todos nós. E eu sempre falo que se Cristo viesse, tivesse uma pessoa só, Jesus seria vindo por essa ou só por Adão, né? Se Adão ia receber, eu não sei, mas eu penso dessa forma. E outro detalhe que eu penso, não sei se os irmãos concordam comigo, que não existe em nenhum lugar no mundo, nem na palavra de Deus, eu não encontrei um ser humano melhor. Eu sou melhor, Deus me ama mais. O amor de Deus é igual. Deus sabe, o irmão João, o irmão, o mesmo irmão. Não existe, na palavra de Deus, não existe um Deus que ama você mais do que eu. Deus me ama tanto quanto ama você. Deus ama Paulo tanto quanto ama Onésimo. A salvação, para mim, tanto quanto é para o travesti, só ele receber. Se ele acreditar que Jesus Cristo morreu por ele, e ele aceitar, ele vai ser liberto. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim falar, e você não é merecedor. Porque Deus não te ama porque você tem um desvio de comportamento. Não cabe a nós isso. A palavra de Deus não me dá esse direito de fazer esse julgamento. Não me dá esse respaldo. Jesus ama a todos. Bom, e é importante a gente acreditar e ver que, através de Paulo, né, essa preocupação em levar o conhecimento do Evangelho, conhecimento de Cristo ao Onésimo. E eu imagino, né, que privilégio desse escravo ter um discipulador como Paulo. Um homem que, mesmo ali preso, continuou escrevendo, continuou evangelizando, continuou pregando a palavra de Deus por muitos e muitos dias, por muito tempo. E continua até hoje. Então, Filemão, eu não sei se ele recebeu, se ele castigou, se ele abraçou. Opa, temos mais um irmão em Cristo. Creio que ele recebeu. Espero que ele tenha recebido. Amém? Amém.